2 semanas depois da primeira visita, o CNV cumpriu no Autódromo Internacional do Algarve a sua 4ª prova da temporada. Um fim de semana quente, bons momentos de pista e um primeiro campeão nacional, Lourenço Vicente, que renovou a coroa nas Moto 5 ao vencer ambas as corridas realizadas na montanha-russa. Com 2 corridas divididas pelas tardes de sábado e domingo, depois de uma sexta-feira onde a pista esteve aberta para um dia de treinos exclusivo para o campeonato, os 4.592 metros do traçado sulista foram perfeitos para o jovem piloto de Cascais selar já o bicampeonato ao vencer ambas as corridas, sempre na frente de Martim Patrício e João Freire. No primeiro dia, Vicente fechou as 9 voltas da corrida com mais de 90 segundos de vantagem sobre o rival mais direto. Vantagem essa que no domingo ficou perto dos 80 segundos. Em pista esteve igualmente o único piloto da 85GP Moto 4, Alexandre Cabá, que venceu a corrida em termos de classificação geral em ambos os dias. Animadas foram mais uma vez as 2 corridas reservadas às Super Sport 300 e, tal como tinha acontecido na ronda anterior, as vitórias foram divididas. No final das primeiras 12 voltas, realizadas no sábado pela tarde, foi Tomás Alonso quem levou a melhor sobre Diniz Borges, com uma diferença de apenas 92 milésimas depois de um duelo travado a 3, onde esteve igualmente Martim Jesus, que fechou a contenda a apenas 240 milésimas de Alonso. Foi uma corrida bastante competitiva, como sempre, bem disputada, de início ao fim. O plano para o início era tentar escapar, mas com o vento sabemos que nesta categoria das Super Sport 300 é muito difícil devido ao cone de aspiração. Portanto, muito cedo durante a corrida percebi-me que não seria assim tão fácil escapar, então optei por deixar-me ficar com os meus colegas e tentar gerir ao máximo. Felizmente consegui levar a vitória, portanto estou muito contente com isso. Na segunda corrida, o jogo do gato e do rato entre Alonso e Borges voltou a ser uma realidade. Mas desta feita as posições inverteram-se e foi mesmo Borges quem cruzou a linha de meta na primeira posição, com magras 6 milésimas de segundo de vantagem sobre Alonso, e com Martim Garcia a conseguir subir ao 3º lugar do pódio, a pouco mais de 10 segundos do primeiro. Na contabilidade do campeonato, Diniz Borges continua sólido na frente da classificação geral, com 31 pontos de vantagem sobre Alonso, o que deixa tudo em aberto, com 100 pontos ainda por atribuir no campeonato. Uma prova bastante positiva, liderei do início ao fim a corrida, impus um ritmo bastante forte, estava bastante calor e bastante vento, mas conseguimos a vitória. Estou muito contente e queria agradecer aos meus patrocinadores, equipa, por todo o apoio e trabalho que me têm dado. Nas 2 classes maiores do campeonato, as vitórias voltaram a ser conquistadas pelos mesmos pilotos. Nas Superstock 600, o pódio foi o mesmo em ambos os dias, com Pedro Fragoso a fechar as 15 voltas da primeira corrida, com uma volta de vantagem sobre Tomás Silva. Vantagem essa que no segundo dia foi de uns mais reduzidos 19 segundos. Isaac Rosa conseguiu em casa 2 terceiros lugares, o do primeiro dia mais confortável, 20 segundos, sobre Afonso Cruz, mas no segundo dia mais suados, depois de lutar com Gonçalo Ribeiro ao longo da corrida para terminarem separados por apenas 164 milésimas de segundo. Pedro Fragoso dilatou de forma natural a sua vantagem no campeonato, agora com 56 pontos de vantagem sobre Isaac Rosa,
que subiu ao segundo posto por troca com Gonçalo Ribeiro, que teve aqui um fim de semana azarado por conta de problemas mecânicos na sua Yamaha R6, que ditaram mesmo a desistência na corrida de sábado. Nas Superbike, Ivo Lopes alcançou a pole com um tempo de 1 minuto 43.7 na qualificação para a corrida de sábado e, sem surpresa, foi o vencedor em ambos os dias, sempre na frente de Romeu Leite. Na primeira corrida, o líder invicto cruzou a linha de meta com 1 minuto e 11 de vantagem sobre o campeão nacional, que depois de lutar com Ricardo Lopes, viu o rival cair e assim terminar confortável na frente de Miguel Romão, deixando Tiago Morgado e Dani Soares nas 4ª e 5ª posições, respectivamente. Para a segunda corrida, a qualificação correu ainda melhor para Ivo Lopes, com o piloto da BMW 1000RR a conseguir bater o seu recorde pessoal no Autódromo Internacional do Algarve, com o tempo de 1 minuto 43.4, saindo novamente do primeiro lugar da linha de partida, para uma corrida que viu Ricardo Lopes a debater-se na fase inicial com Romeu Leite. O piloto da Honda CBR 1000 chegou mesmo a rodar na segunda posição, mas acabaria por perder o contacto com o piloto da Yamaha R1 e fechou as 15 voltas de corrida a quase 10 segundos de Leite. Nos 4º e 5º postos ficaram os pilotos da Elite Racing Team. O algarvio Miguel Romão foi o 4º e comprova o bom momento neste ano de estreia na classe rainha, ficando na frente do seu colega de equipa, o caldense João Rego, que regressou aqui à competição após lesão contraída no arranque da temporada no circuito do Estoril. 58 são agora os pontos de vantagem de Ivo Lopes face a Romeu Leite e poderá sagrar-se novamente campeão nacional já na próxima corrida, a realizar no final de setembro no circuito do Estoril. Ontem foi um dia muito positivo para mim a nível de corrida, fizemos um ritmo muito forte, experimentámos coisas novas. Hoje de manhã na qualificação voltei a ser muito rápido, agora de tarde a moto estava um pouco melhor, mas tivemos um problema técnico com o assento e tínhamos muito vento e muito calor, então foi uma corrida assim um pouco atípica, difícil de gerir, difícil de andar, mas contente, saímos daqui com mais voltas, que é o que é necessário, mais quilómetros, e agora é descansar um pouco, temos o mês de agosto, para em setembro voltarmos às competições. Na Copa Dunlop Motoval, Ruben Macuá foi quem marcou o ritmo ao longo de todo o fim de semana e também segue na classe 2, no sábado na frente de Rafael Ribeiro e Hugo Lopes, e no domingo perante Nelson Cruz e Rafael Ribeiro. O piloto da Charneca da Caparica aproveitou os testes de sexta-feira para a adaptação a uma nova moto, uma Kawasaki ZX-10, e a estreia deixa antever uma fase final de campeonato ainda mais entusiasmante, conseguindo mesmo melhorar o seu tempo no exigente autódromo do Algarve em quase 2 segundos face à sua antiga Suzuki GS XR. Bernardo Aguiar fez exatamente o mesmo que Macuá, mas na classe 1, e voltou a vencer ambas as corridas, tal como tinha feito na ronda anterior. Aos comandos da sua Yamaha R6, de cor amarela com o número 14, o piloto algarvio da Team Motoclube Loulé terminou sempre confortável face aos rivais e foi sempre na frente de Ricardo Rodrigues e Manuel Silva, que cruzou a linha de meta em ambas as corridas, e sempre em quinto à geral, mostrando um ritmo forte e consistente ao longo de todo o fim de semana.
Mais um fim de semana perfeito aqui no Autódromo Internacional do Algarve. Com um tempo muito quente e com o habitual vento a soprar forte a partir do meio da tarde, o pelotão da Snake de Taça Luís Carreira voltou a ser o mais recheado, apesar da ausência das S1000R de Duarte Amaral e Marco Pérez, ainda a recuperarem de lesões contraídas em rondas anteriores. Na qualificação de sábado e após algumas alterações ao nível da eletrónica e suspensão da sua BMW M1000R, Paulo Vicente, das TNB1, conseguiu melhorar em mais de 1 segundo a pole da ronda anterior aqui em Portimão, logo seguido pelo vencedor de ambas as corridas da anterior etapa, Frédéric Bottolieri, que com algumas alterações na sua Triumph também melhorou o seu tempo, sendo o piloto mais rápido das TNB2 e saindo do segundo lugar na grelha. Em ambos os dias, nas TNB1, foi Paulo Vicente o vencedor, batendo João Curva e Luís Franco no primeiro dia, para no seguinte ser secundado novamente por João Curva, com Ricardo Almeida a fechar o pódio. Vencedor Paulo Vicente. Nas TNB2, Romain Berton foi o vencedor na primeira corrida, na frente de Marcos Leal e Daniel Coelho. Frédéric Bottolieri, que se viu obrigado a desistir na primeira corrida devido a uma avaria no seletor de velocidades da sua Triumph, não deixou que a história se repetisse no domingo e, honrando o gesto solidário do seu conterrâneo, Sherton Leib, que numa atitude altruísta decidiu ceder algumas peças para que Frédéric Bottolieri conseguisse salvar o seu fim de semana, Bottolieri não só alcançou a vitória à geral e nas TNB2, como registrou um novo recorde para a sua classe ao fazer 1 minuto 52.2. No segundo posto ficou o piloto da Kawasaki, Marcos Leal, seguido por Romain Berton numa Triumph. Igualmente o troféu. Entre os pilotos da TLC foi Augusto Machado, primeiro na linha de meta em ambos os dias na classe Open, sendo Márcio Silva o vencedor na primeira corrida das SSR, batido por Raul Felgueiras no segundo confronto. À semelhança dos testes já efetuados no Estoril, o promotor do troféu Naked Bikes levou a Honda Hornet 750 a Portimão, com o apoio da Federação de Motociclismo de Portugal, com vista à preparação da nova classe TNB3 já para 2024. De registar a presença da BMW RR Iberia Cup, que trouxe à montanha-russa do Algarve uma competição monomarca muito animada, que viu Brian McCormack como dominador de uma única corrida neste escaldante domingo algarvio, o segundo a cruzar a linha de meta e a mais de 10 segundos de McCormack foi Félix Wagner, ambos da classe Superbike. Em terceiro ficou Isaac Moreno, o melhor entre as Open. A próxima corrida do campeonato está agendada para o final de setembro no circuito do Estoril, que acolherá as duas rondas finais da temporada. Serpins foi o palco da quarta etapa do Nacional de Trial.
De novo com organização a cargo do Góis Motoclube, da Junta de Freguesia daquela localidade serrana e com o apoio da Câmara Municipal de Lausanne, 25 pilotos estiveram em prova em 7 classes distintas. Sexta curso, são 40 anos de idade, mais deputada de carroterial e muito mais anos para ir. Muitos mais anos bem para ir. Filipe Paiva, muito obrigado. Grandes entusiastas da modalidade em Portugal. Começamos este resumo com a classe Hobby, que contou com a presença de 3 pilotos, que num caráter não competitivo decidiram desafiar o sinuoso percurso idealizado. A classe Hobby serve, sobretudo, para haver um contacto mais próximo com a modalidade e, no futuro, quem sabe, estes adeptos do trial tentarem a sorte numa vertente mais competitiva. Diogo Pinto Magalhães terminou a prova no 3º lugar. No lugar imediatamente acima ficou Nuno Ferreira, na 2ª posição. Praticamente a correr em casa, Ricardo Campos não deu hipóteses à concorrência. Conhecedor da zona e da sua envolvência, o piloto lausanense acabou por ser superior a Diogo Pinto Magalhães e Nuno Ferreira e com alguma facilidade conquistou o 1º lugar. No final, os troféus premiaram a presença dos 3 pilotos numa prova que, como já referimos antes, não conta para nenhum troféu ao campeonato. Passamos agora para a competição de infantis, que encontraram 2 zonas do percurso que foram partilhadas com os graúdos e outras 3 propositadamente feitas para eles e também para os iniciados. 5 concorrentes competiram nos infantis, saindo o vencedor Lucas Araújo, que com um total de apenas 12 pontos de penalização, deixou muito para trás a segunda classificada, que foi Madalena Cruz, com 69. Simão Domingos, com 80 pontos, ficou na 3ª posição. Lucas Araújo, que este ano se estreia nesta modalidade, já tinha saído vencedor da 2ª etapa do campeonato, em Viana do Castelo. Voltou agora a conquistar os 10 pontos da vitória e a mostrar que a evolução é real e rápida. Madalena Cruz queria repetir o triunfo da ronda inaugural em São João da Pesqueira, mas alguns erros em zonas mais complicadas do percurso não lhe permitiram sequer aproximar-se de Lucas Araújo. Na classe de iniciados e com 6 pilotos em prova, Gonçalo Antunes conseguiu o 3º lugar. Repetiu a posição que tinha alcançado na etapa anterior deste troféu, realizada em Barcelos. Gonçalo Antunes fechou o pódio em Serpins com um total de 47 pontos de penalização. Aos comandos de 1 ao 7, Gonçalo soma agora 20 pontos, após 4 provas, e ocupa o 2º lugar da classificação geral do troféu de iniciados. Rodrigo Castro repetiu o 2º lugar, conseguido em Viana do Castelo, na 2ª ronda da época. Aos comandos de uma Gás, somou mais 7 pontos para a conta pessoal da época, após ter acumulado 41 pontos de penalização no decorrer do percurso em Serpins. Rodrigo está no 3º lugar do troféu, com um total de 15 pontos, e apesar de não ter participado na 3ª prova em Barcelos. Em Serpins, e para não variar, brilhou Martim Ferreira. Tem sido sempre assim desde o início da temporada, e são agora 4 vitórias em outras tantas etapas do troféu para o jovem piloto que, aos comandos de uma Vertigo, não tem dado a mínima hipótese à concorrência. Com um total de 31 pontos de penalização, Martim Ferreira fez menos 10 que Rodrigo Castro, que terminou a prova na 2ª posição. Quando estamos a 3 provas do final deste troféu, parece claro que Martim Ferreira é mesmo o mais forte candidato ao título. Soma 40 pontos, o dobro dos que tem o 2º classificado, Gonçalo Antunes.
Na classe TR4, esta prova acabou por não pontuar para o campeonato, em virtude de Manuel Inês ter sido o único concorrente presente. Apesar disso, o jovem piloto não poupou nos esforços para tentar ultrapassar com sucesso os obstáculos apresentados. Manuel Inês, que recorde-se, saiu vencedor da terceira etapa em Barcelos, terminou essa prova na frente de Francisco Magalhães e Teresa Schreck. Essa é, aliás, a forma como está nesta altura ordenada a classificação desta classe TR4 e quando faltam 3 etapas para o final da temporada. Em TR3, a história foi diferente, com a presença de 4 pilotos em Serpins. Nesta classe, o quarto lugar ficou para Afonso Araújo, que num dia menos conseguido em termos de resultado, somou 3 pontos mais no campeonato. Ele que tinha um segundo lugar e 2 terceiros nas 3 etapas anteriores esta temporada. Contas feitas, Afonso Araújo ocupa o terceiro lugar do troféu, com 20 pontos. Na segunda posição, em Serpins, ficou Miguel Garcia, naquele que foi o melhor resultado da temporada para o piloto da GasGas. Depois de não ter ido além do quarto lugar nas 2 provas anteriores em que participou, a primeira e a terceira ronda da época, desta vez Miguel Garcia garantiu 7 pontos para a conta pessoal no campeonato. Nas grandes inclinações das encostas onde se realizou esta prova, somou um total de 92 pontos de penalização. Suficientes, no entanto, para garantir o segundo lugar à frente de Martim Garcia. Num duelo familiar, Martim fez mais 2 pontos de penalização que o irmão e desta vez acabou na terceira posição, sempre sob o olhar atento do pai André, antigo campeão nacional, e com toda a certeza uma fonte de inspiração e ensinamento para Miguel e Martim. Vítor Caçador foi superior à concorrência e garantiu os 10 pontos da vitória. Aliás, só em Viana do Castelo, o piloto aos comandos de uma TRRS não saiu vencedor. Nessa segunda etapa do campeonato, teve de contentar-se com o segundo lugar numa prova então ganha por Martim Garcia. Agora em Serpins, e à semelhança do que aconteceu em São João da Pesqueira e Barcelos, Vítor Caçador subiu ao lugar mais alto do pódio. Com um total de 58 pontos de penalização, garantiu o triunfo. Nas contas do Nacional, Vítor Caçador lidera com 37 pontos, Martim Garcia tem 27, Afonso Araújo 20 e Miguel Garcia 13 pontos. Na classe TR2, apenas João Silva esteve presente nesta prova serrana, algo que se repete nas últimas 3 provas do Nacional. A única prova que pontuou para o Nacional foi a primeira, em São João da Pesqueira, onde o piloto da TRRS se superiorizou a Rui Gonçalves e Leonor Moreira. Mesmo assim, João Silva fez questão de fazer a viagem de quase 200 km de Torres Vedras até Serpins para dizer presente. Ainda que tenha competido sozinho, João Silva nunca esteve sozinho. O piloto de 16 anos da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal teve sempre a companhia de outros pilotos presentes em Serpins e também do público. Numa zona onde o trial é há muito tempo acarinhado, foram várias as pessoas que acompanharam de perto a competição em todas as classes. João Silva terminou a prova com um total de 64 pontos de penalização e um sorriso na cara. Na classe Elite, e como tem sido hábito, 3 concorrentes presentes: Diogo Vieira, Paulo Bala Júnior e Filipe Paiva. À semelhança do ano anterior, mas agora com condições melhoradas, foram criadas distintas zonas de dificuldade média-baixa nas margens do Rio Ceira. Essa que é já uma imagem de marca da passagem do trial por Serpins. Desta feita, 3 zonas montadas com recurso a obstáculos artificiais, bem ao jeito do trial urbano, outras 2 zonas a cruzarem o rio e mais 3 nas encostas. A grande inclinação dessas encostas foi um problema, mas também um belo desafio para os pilotos e que acabou por manter o muito público sempre atento. A correr em casa, o lousanense Filipe Paiva fez a melhor prova desta temporada.
No final do percurso, 83 pontos de penalização acumulados para o piloto aos comandos de uma TRRS. Com mais de 20 anos de experiência nesta modalidade, este verdadeiro embaixador do trial no nosso país não deixa ninguém indiferente. A forma como continua a encarar a competição é uma das imagens de marca de Filipe Paiva e que lhe vale ter sempre uma voz amiga por perto, seja de André Garcia, antigo campeão da modalidade, ou dos próprios adversários, que, lutando por uma vitória na prova, lutam sobretudo pelo aumento da popularidade deste desporto em Portugal. Na segunda posição, em Serpins, ficou Paulo Bala Júnior. O piloto natural de Famalicão continua a acumular a experiência no trial, para além de competir também no Campeonato Nacional de Super Enduro. Aos 18 anos, Paulo Balas quer aproximar-se do nível exibido por Diogo Vieira, o atual campeão nacional, e quem sabe conquistar o título num futuro próximo. Para esta evolução permanente, tem contado com muito apoio da família e também do município de Famalicão. Em Serpins, totalizou 54 pontos de penalização, numa prova muito bem conseguida. Nesta quarta etapa do campeonato, o piloto da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal somou mais 7 pontos no Nacional. Ao final de 4 provas, Paulo Bala Júnior não conhece outro número que não esse, porque foi sempre segundo em São João da Pesqueira, Viana do Castelo, Barcelos e agora em Serpins. Tem um total de 28 pontos e está a 12 do líder, que continua a ser o atual detentor do título. Em Serpins, Diogo Vieira voltou a ditar leis e a conquistar o primeiro lugar. 45 pontos de penalização na exigente prova serrana e um percurso imaculado no campeonato. 4 vitórias em outras tantas etapas do Nacional. Diogo Vieira soma agora 40 pontos, o máximo possível, quando faltam realizar mais 3 provas e todas no norte do país. Passos de Ferreira, Valongo e Amarante vão receber as últimas etapas do Nacional de Trial e Diogo Vieira está de novo em posição privilegiada para revalidar o título. Tem 12 pontos de avanço sobre Paulo Bala Júnior e 20 em relação a Filipe Paiva. Em Serpins voltou a ser assim, numa competição que a freguesia apelidou de momento de promoção e divulgação daquela localidade. O sucesso do evento ficou a dever-se à forma como todas as entidades se envolveram no mesmo, desde a organização a cargo do Motoclube de Góis e da Junta de Freguesia de Serpins e passando pelo apoio dado também pela Câmara Municipal de Lausanne. Os vários voluntários também não foram esquecidos no balanço final da organização, que espera voltar a receber o Campeonato Nacional de Trial no próximo ano. Na verdade não achei que as zonas estivessem muito difíceis, mas estavam se calhar diferentes dos habituais. Tínhamos 2 zonas dentro de um rio com pedras redondas, com muito musgo, escorrava bastante e acertar bem nessas zonas não era fácil, tanto dá para fazer um 0 como de repente se transformava num 5. No fim até fui tentar essas zonas e consegui fazer bastante bem, só que 1 ou 2 vezes a falta de tração apanhou-me de surpresa e acabei por fazer alguns 5 que, visto no papel, parece que a prova foi bastante mais difícil do que na verdade foi. A próxima prova do Nacional de Trial será em Passos de Ferreira, em data ainda a definir.